Hoje recebendo no nosso estúdio a candidata a vereadora pelo PSD em Chapecó, a Edi Fole, para se apresentar à nossa audiência e também falar um pouco mais sobre as suas ideias e também defesas de campanha. Então assiste esse vídeo até o final, segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais e confira. Lembrando que os candidatos e candidatas que concedem entrevista ao Diário do Iguaçu têm um tempo máximo de 20 minutos para expor as suas ideias. Também é importante ressaltar que o tempo começa a contar a partir do momento que eu termino de fazer a primeira pergunta. Edi, em primeiro lugar, obrigado por essa entrevista e seja bem-vinda ao Diário do Iguaçu. Então, obrigado pelo convite, né? Obrigado a todos os ouvintes, telespectadores que porventura estejam nos ouvindo e nos apreciando aí, para ouvir falar sobre o nosso processo político, as nossas propostas para Chapecó e também o serviço prestado feito ao longo desses 3 anos e meio junto à Prefeitura Municipal de Chapecó. Candidato, da última vez que nós conversamos, a senhora se apresentava ainda como pré-candidata, né? E agora já como candidata neste período eleitoral, o que mudou na sua rotina? Então, nós estamos com uma rotina extremamente ocupada, né? Temos trabalhado bastante, fazendo visitas ao empresariado chapecoense, aos loteamentos, onde nós trabalhamos mais especificamente ao longo desses 3 anos e meio, e à noite reuniões, né? Reuniões com o povo, reuniões com a população. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa conhecida nos bairros, as pessoas me conhecem, me chamam pelo nome, tenho meu celular. Então, hoje a nossa rotina está bem intensa, né, de reuniões, de visitas, mas é resultado também dessa disponibilidade que a gente tem de ouvir o povo. Então, eu ouvi muito o povo chapecoense ao longo desses anos e estou disposta a contribuir ainda mais agora no Legislativo chapecoense e fazer a diferença, né? Porque eu sou uma pessoa que realmente eu não dependo da política, mas eu utilizo a política para ajudar muitas famílias. Então, faz parte, né? É um processo que a gente precisa trilhar para realmente fazer a diferença e mudar muitas vidas. Candidata, a senhora falou das pessoas que te conhecem aqui no município, e para aquelas que não te conhecem, quem é a Edi Fole? Ah, perfeito. Eu sou a Edi Fole, então, sou assistente social de carreira, né, servidora pública há 24 anos, uma entusiasta do Chapecó do futuro, das cidades inteligentes, das tecnologias, sou assistente social, também sou bacharel em Direito, atuei muito tempo, né, em assessoria jurídica, em escritórios, no próprio fórum, enfim, na procuradoria, e gosto muito do que eu faço, né? Eu sou servidora pública, antes de qualquer coisa, antes de ser política, né? Eu me tornei política, mas, na verdade, a minha essência é o serviço público de carreira, né? Onde despertou em mim essa vontade de fazer mais, né? Eu me senti um pouco limitada, às vezes, e eu acredito que, por conhecer toda a estrutura das prefeituras, porque eu trabalhei em 9 prefeituras, né, ao longo, sempre concursada, é importante que se fale isso, porque eu tenho orgulho disso, né? Eu sempre fui concursada, então eu conheço muito bem a estrutura da área pública, das políticas públicas, dos recursos públicos, e graças a Deus eu trilhei a minha carreira ao longo dos últimos 10 anos aqui em Chapecó, exclusivamente em Chapecó, né? Nos últimos 3 anos e meio, a convite do prefeito João Rodrigues, então, junto à pasta da regularização fundiária e habitação, mas antes na política de assistência social, mais lotada na região leste de Chapecó, São Pedro, Boa Vista, Vila Betinho, enfim, aonde lá despertou, né, essa intenção de ser política, de ser vereadora em Chapecó. Candidata, a senhora disputou, né? Esta é a segunda eleição, o segundo pleito que vai
a disputa. A senhora disputou em 2020 pelo então PSC, né, que hoje está um partido que foi incorporado ao Podemos, e nesta eleição de 2024 disputa pelo PSD. Por que, então, a troca de partido e também por que novamente o nome à disposição aí em busca de uma vaga no Legislativo chapecoense? Então, na verdade, no PSC, eu sempre digo o seguinte, tenho falado muito nas reuniões que eu tenho feito com as famílias chapecoenses. Eu podia ser um sucesso ou um fracasso, né? Porque quando você dá seu nome para ser candidato a vereador, na verdade, você não é só estar disponível ao legislativo, mas você também, nesse momento, você mostra a sua força política, né? A tua liderança de fato, né? Quantos votos você tem na realidade? Então, é importante que as pessoas, às vezes, vão naquele oba-oba, você candidato, mas você está mostrando e expondo a sua força. Então, eu podia ser um sucesso ou um fracasso. Dei meu nome, né? Fui candidata, infelizmente fui vista pelo Partido Social Cristão como mera cota, esta é a grande verdade, me senti como tal, no momento em que eu não tive a oportunidade nesses 3 anos e meio, muito embora ter ficado a primeira suplente no partido, né, onde elegeu o até então vereador Fernando Cordeiro, e não tive a oportunidade em 3 anos e meio de subir na Câmara de Vereadores. Então, a convite do prefeito João Rodrigues, até pelo trabalho que a gente desenvolveu, eu e a minha equipe, né, porque ninguém faz nada sozinho, inclusive nem política, eu e a minha equipe, a gente fez um trabalho aí de excelência em Chapecó, titulando milhares de famílias. Então, a convite do prefeito João, fui, né, aceita pelo partido do PSD, hoje como um dos nomes aí da estrutura do Partido 55, tá, para fazer a frente aí como liderança política no legislativo do partido PSD. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu, e as expectativas são as melhores possíveis. Tá? Eu acho que o próprio prefeito João Rodrigues endossa todos os seus candidatos, né, como lideranças de grande porte, né? A expectativa é muito boa, a eleição do prefeito está seguindo um rito muito positivo, e a tendência é que a gente faça um elevado número de vereadores no Legislativo chapecoense. Candidata, a senhora comentou que as principais pautas, né, na sua vida pública e também profissional diz respeito aos direitos das pessoas, a regularização fundiária, a habitação, a assistência social. Neste período de campanha, de apresentação das ideias para a população chapecoense, são essas as suas pautas prioritárias que mantém, ou há alguma outra preocupação que as pessoas solicitam e que a senhora também tem adotado aí como ideias de campanha? Então, quem me acompanha lá nas redes sociais sabe e já tem o conhecimento de que eu tenho um projeto chamado Edifole Banco de Ideias, que nasceu em 2019. Quando surgiu o primeiro start de eu ser candidata, então, antes do outro processo eleitoral. Eu montei esse grupo, que a princípio era um grupo fechado no Facebook, com pessoas convidadas, aonde eu recebia aí líderes comunitários, pessoas dos bairros, lideranças, servidores públicos, onde nós montamos, então, o Edifole Banco de Ideias. Daí surgiram propostas de todas as áreas e de todos os bairros. Tudo isso eu compilei e entregamos no lançamento da minha campanha para o prefeito João Rodrigues. Da mesma forma, ao longo desses 3 anos e meio, né, o prefeito conseguiu colocar muita coisa em prática do Banco de Ideias. E eu acredito que mais de 90% daquele protocolo de intenções que foi entregue para o prefeito foi executado neste mandato dele, onde ele encaminhava para o legislativo, através do executivo, as propostas. Desde então, né,
que eu assumi a pasta da habitação, a gente continuou recebendo demandas dos bairros. Não é a EDE que está fazendo essas propostas, são os líderes, são os servidores. E agora, nesta semana, inclusive, nós começamos a publicar todas as propostas colhidas ao longo dos últimos anos no Banco de Ideias. Então, elas estão lá disponíveis no meu Instagram pessoal, @edianefoli. E nós vamos ter pautas e propostas e sugestões de projetos de lei que contemplem diversos projetos na área da assistência, da saúde, da mobilidade, da segurança pública, enfim, da infraestrutura, da educação. Então, eu não me limito hoje como política que sou, porque hoje eu me sinto uma figura política feminina que tem tudo para fazer a diferença em Chapecó. Eu não me limito mais às pautas exclusivas só da habitação, da regularização fundiária ou da assistência. Eu acho que esses 3 anos me consolidam aí como uma grande gestora pública. E é isso que eu quero ser para Chapecó. Uma grande gestora pública, uma grande vereadora, uma pessoa onde as pessoas tenham acesso, que tenham um gabinete aberto para chamar de seu, que tenham orgulho de dizer a minha vereadora é a Edi Fole. Então é isso, você, munícipe de Chapecó, acompanhe o meu trabalho. Ele tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, ele tem concretizado sonhos. O nosso trabalho, o prefeito João Rodrigues, é um visionário dessa cidade. E nós pensamos na Chapecó do futuro e temos projetos maravilhosos ali na frente. Então, vote em mim, vote na Edi Fole, no 55333, para fazer o que ninguém fez. Candidata, ainda sobre essa questão do banco de ideias, como a senhora mencionou, que engloba diferentes áreas, né? Saúde, a educação, a segurança pública, mobilidade. É possível já adiantar para nós de quais dessas áreas ou outras que não foram citadas que as pessoas mais solicitam, que gera mais preocupação para ti enquanto candidata e também para o poder público, né? Como a senhora mesmo mencionou que algumas já foram postas em prática, né? Nós, por exemplo, na assistência social, eu defendo pautas muito específicas que só quem realmente entende de política de assistência sabe a dificuldade. Por exemplo, cansei de atender pessoas, mulheres vítimas de violência e não ter condições de auxiliar com aluguel social, por exemplo, porque o aluguel social aprovado que nós tínhamos era exclusivo para áreas de alagamento, áreas de risco, situações aí que nós precisávamos abrir ruas, enfim, que tinham interesse social, né? Mas hoje, por exemplo, lá foi levantada a demanda de um aluguel social voltado para mulheres, por exemplo, vítimas de violência, né? E que estão sendo atendidos, por exemplo, pela Rede Catarina. Demanda do Centro Pop para atender as famílias e todos os encaminhamentos inerentes, por exemplo, ao tratamento involuntário e voluntário. Um centro POP, isso é previsto no Sistema Único de Assistência Social, uma política pública, né? Nós temos aí, por exemplo, demandas mais específicas dos bairros, como lá no Parque das Palmeiras, o ginásio. Então, as lideranças foram mandando as suas demandas e, ao longo desses próximos dias, nós vamos estar publicando quais são realmente as nossas pautas e pelo que a gente vai defender na Câmara de Vereadores. Né? A execução, através do executivo, que ele viabilize tudo isso. A cidade está maravilhosa, mas ela pode melhorar. Com pessoas com competência, com pessoas preparadas para analisar um projeto, para elaborar, inclusive, um projeto, né? E para saber olhar, analisar um orçamento público, porque hoje, escuta isso, hoje não basta ser político, você tem que ser um gestor político, um gestor de recurso público, de políticas públicas. E eu me sinto preparada hoje para gerir pessoas, gerir recursos e gerir políticas públicas melhores para Chapecó.
E candidata, já para encerrar esse bate-papo da minha parte, antes das suas considerações finais de todas essas pautas, áreas, né, de maior preocupação da sua campanha, como que tu pretende abordar na Câmara de Vereadores, em caso eleita, considerando, claro, né, que é de senso comum que o vereador não faz tudo sozinho, mas de que forma o parlamentar pode estar contribuindo de alguma maneira para que essas ideias, essas propostas, essas preocupações, de alguma forma sejam solucionadas e os projetos saiam efetivamente do papel. Então, quem me conhece e quem não me conhece, saiba, eu sou uma mulher muito forte, de opiniões muito centradas, né? Sou uma pessoa extremamente justa e correta. Então, podem esperar da Edi Fole como vereadora ou em qualquer outra função que o meu prefeito, que o nosso prefeito, que o nosso futuro prefeito entender, saibam que eu vou fazer e dar o meu melhor. Indiferente de onde eu estiver, da pasta que eu estiver, ou na função do legislativo, aonde eu estiver, eu quero honrar cada um dos votos que eu receber, com muito trabalho, pois assim eu fiz desde 2020, quando decidi ser candidata. Então, foram 1.051 votos e eu honrei cada um com muito trabalho. Esperem isso de mim nos próximos 4 anos, honrando através do trabalho e tentando viabilizar cada vez mais projetos, bons projetos para Chapecó e políticas públicas execuíveis, dentro da legalidade, projetos que realmente impactem vidas, né, que tirem a ideia do mero assistencialismo, mas, acima de tudo, que empodere financeiramente as famílias, né, que empodere através do trabalho, que empodere através da segurança, né, segurança alimentar, mas, acima de tudo, que deem e promovam dignidade a todas as famílias. E dignidade também passa por ter um lar, por ter uma casa. Então, eu sou uma defensora de que nós tenhamos profissionais bem preparados e capacitados na Câmara de Vereadores para, de fato, lutarem pelo povo chapecoense e viabilizarem o máximo de projetos e bons projetos para Chapecó. Edi, para fecharmos então, deixo o espaço aberto em até 4 minutos para suas considerações finais. Então, povo chapecoense, falo com vocês, falo com os moradores dos 169 microloteamentos que nós temos atendidos ao longo desses 3 anos e meio. Falo com vocês lá da Leopoldo Sander, falo com as famílias que hoje recebem aluguel social. Falo com todos vocês que hoje esperam por uma casa, tá? Esperam por um lugar para chamar de seu. Falo com os empresários que olham a política de gestão da prefeitura. Tá? Esperem de mim uma grande política. Esperem de mim uma grande vereadora, porque é isso que eu vou ser. É isso que eu quero ser para o Chapecó. Eu me sinto preparada, depois de 24 anos como servidora pública, para lutar pelos direitos de muitas famílias, para lutar por melhores políticas públicas. Então, por isso, tá, eu conto com vocês. Vocês que foram atendidos por mim ao longo desses 3 anos e meio, mas também por vocês que eu ajudei lá desde 2020 e que passaram por um atendimento comigo, seja no CREAS lá do São Pedro, tá? Seja no CRAS, seja dentro da Diretoria de Habitação e Regularização Fundiária. Pessoas que eu sempre atendi e me orgulho, inclusive, de nunca ter deixado ninguém de ser atendido e respondido. Então, eu falo com você, vote em mim, tá? Porque eu quero muito me eleger para fazer a diferença no Legislativo chapecoense. Vote na Edi Fole, no 55, que é o partido do prefeito, o PSD. 55
333 é o meu número. E eu sou a Edi Fole e quero ser a vereadora de vocês. Quero ter um gabinete para atender você, tá? Quero ter o telefone, o meu número de telefone na sua agenda, porque eu não tenho medo de ajudar as pessoas. Eu não vou me esquivar disso. Então, contem comigo, povo chapecoense, conte comigo. Mas agora, quem precisa do voto sou eu, tá? São 20 dias. A quem já está comigo, eu peço, multiplique o pedido do voto, tá? Entre em contato com seu vizinho, com seu parente, vamos multiplicar essa votação, tá? Porque 20 dias para 4 anos, vocês terem uma vereadora de verdade, tá? Uma vereadora que quer fazer pelo povo. Então, conte comigo, porque eu quero contar com vocês. Vote Edi Fole 55333 para fazer o que ninguém fez. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado, candidata, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço ao DI, agradeço a todos vocês que estão aí decidindo e olhando esse cardápio, né? Olhem esse cardápio de oportunidades e possibilidades do Legislativo que está aí para que vocês escolham, façam boas escolhas, pensem nos outros, né, votos que vocês fizeram ao longo dos anos e deem a oportunidade para gente nova. A gente também tem bons projetos e boas ideias. Muito bem, então, esta foi a candidata a vereadora em Chapecó pelo PSD, a Edi Fole, que falou um pouco mais sobre as suas ideias, defesas e propostas de campanha, além de outros assuntos da política local. Em breve voltaremos com mais convidados para você.